Todos sejam muito bem-vindos ao Conexão Vital. Esse programa apresenta fundamentos psicológicos de modo descomplicado, explicando, gente, o como e o porquê as pessoas agem e reagem de modos tão distintos à mesma situação ou circunstância. Eu sou Sônia Nogueira e comigo neste projeto, Antônio Pedreira, estamos apresentando como ocorrem as dinâmicas da relação casal. Sejam todos bem-vindos. Eu tinha começado falando um exemplo, né? E vou querer falar aqui agora. Vale a pena ver de novo. De uma situação que eu vivi quando eu ainda era 20 e poucos anos. Eu assumi uma gerência de RH numa multinacional. E eu já falei desse chefe, acho que a minha primeira live, que ele era muito intransigente mesmo. Então, quando ele pedia uma coisa, ele queria que o resultado fosse dado para ele de imediato. E o que acontece? Os programas, gente, era Pentium, sei lá o que, quando o Pentium veio depois, eu nem me lembro. Ele pedia o programa e dizia assim, em meia hora eu quero o relatório pronto. Só que para rodar a folha de pagamento de 1.800 pessoas, levava às vezes mais de 2 horas. Eu dizia para ele, fiz assim, olha, eu não tenho como entregar ao senhor em 2 horas, em meia hora, porque o programa gera o resultado somente em 2 horas. Ele virava para mim, então se vire. Gente, eu tinha um rebelde criado com todinho. Preciso repetir aqui para ficar bem claro, né? Era a minha desculpa, a minha historinha que eu usava como desculpa para poder ter meus movimentos ou minhas explosões, mesmo que passivas, raivosas. Aí eu chegava e virava para ele, ok, dava as costas, ia para minha sala, botava o programa para rodar, e aí ele virava, fazia poucos minutos depois, ele entrava, menos de meia hora, ele entrava na minha sala. Onde está o relatório? Eu cheguei e fiz assim, eu estou pedindo para o computador, mas não há jeito dele rodar. Ele ainda está rodando o programa. E ele percebia que tinha ironia. Gente, eu não sei quantas vezes isso aconteceu e eu não fico pensando quantas vezes eu escapei de ter sido demitida. Então, um comportamento desse poderia afetar diretamente a minha condição de vida, porque era o meu sustento. Eu tinha um emprego muito bom. Então, essa rebeldia, às vezes, ela pode provocar, vamos dizer assim, distúrbios num relacionamento profissional. E isso poderia, porque antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente tinha aquela história de como o número de empresas não era tão grande, um gerente geral às vezes ligava para o outro gerente geral para saber como era aquela funcionária. E eu poderia, de repente, estar numa lista negra aí, tudo me queimando exatamente por conta do meu comportamento. Uma outra coisa que pode acontecer é 2 pessoas terem, eu estou com um amigo, com um projeto em paralelo, né, a esse, a gente está começando uma coisa legal também, e de repente, a gente fazendo o alinhamento de algumas coisas, eu percebi que, a gente falando, porque a gente não pode mais o contato verbal, a gente falando por Skype, e eu percebi que ele estava ficando muito agoniado, e ele olhava para o lado, ele olhava para cima, e o rosto dele, que é o que a gente fala, o não verbal, ele é muito potente. E para quem sabe ler, e a gente, né, nós somos de uma certa maneira treinados também para detectar os sinais não verbais que a pessoa passa para a gente, então ficava muito claro algum descontentamento que estava rolando ali na minha reunião com ele. E eu percebi, e eu comecei também a, vamos dizer assim, a vibrar na mesma sintonia de raiva. E eu fiquei pensando o risco que eu estava correndo de aceitar o convite, porque estava tendo um convite. Você não está entendendo o que eu estou falando? E aí eu disse para a Pedreira, quando terminou, ele chega, eu fiz, Pedreira, eu fiz uma oração. No meio da conversa, ele fez assim, qual foi? Senhor, dai-me paciência. Eu fiz, não, meu bem. Aí eu me lembrei e fiz assim, não, meu bem. Eu fiz a oração do Pai Nosso, rezei mesmo, pedi a Deus misericórdia, me tranquilizasse, depois continuei, né? Passada a reunião e tudo, depois a gente continuou, a gente voltou a conversar e nós falamos sobre essa situação. Por que não adiantaria falar naquele momento? Primeiro que ele estava no impacto da emoção, e segundo que eu também estava começando a ficar impactada pela emoção, né?
E o importante para mim naquele momento era não perdermos o objetivo em comum que a gente tinha, que era o sucesso do nosso rendimento, do nosso projeto. Então, isso para mim estava muito bem claro do que era que eu queria. E eu fico pensando, a gente não convive no dia a dia, eu e ele. Mas se a gente convivesse no dia a dia, fôssemos marido e mulher, isso poderia ter, vamos dizer assim, não só dado problema naquele momento, como também em outros momentos de eu começar a me incomodar com ele do modo como ele estava me tratando. Tá? Então eu fico pensando como essa emoção ela pode impactar tão profundamente nas relações pessoais, profissionais e também abalar as relações de casal. Agora, gente, a pergunta que responde $1 milhão, que vale $1 milhão, eu quero fazer para a Pedreira. Pedreira, como é que a gente pode controlar a raiva? Quais são as premissas e quais os passos que a gente possa alcançar isso? Eu sei que a gente não vai ter tempo, lógico, de discorrer sobre todos, mas eu queria que você pelo menos apresentasse eles pra gente, que existe, o que existe, que você sabe que funciona sobre isso. Beleza. Bom, se a pessoa estiver anestesiada ou estiver morta, não vai ter emoção. Nós somos seres emocionais enquanto vivos, até porque, como eu disse, a emoção é o sol da vida. Então a gente tem aquelas 5 emoções que já nominei em outra live, que foi exatamente singular. Que foi exatamente o quê? Marta, com um acróstico para medo, alegria, raiva, atenção para a raiva, tristeza, alegria e afeto. Estamos na hora e a vez hoje da raiva e a pergunta básica é essa. Quais são as premissas e quais são os passos? Premissas. Bom, é fato de que nós temos 6 premissas a ser levadas em conta. A primeira delas é que raiva puxa raiva. Não precisa nem explicar muito. Vai sem precisar explicação. Porque todo está raivoso, quanto mais raiva tem, mais raiva está puxando raiva. Segundo, adivinha a quem sua raiva faz mal? Sua raiva faz mal a você, muito mais do que a outro. E isso já, anticristo, Lao Tse já dizia que é um veneno que a pessoa ingere, pensando que vai matar o outro, e tá mais para se matar do que matar o outro. Bom, mas sigamos. A outra coisa outra premissa que eu acho importantíssima, é que a pessoa não dê razão à sua raiva. Que quanto mais você der razão à sua raiva, mais longe você está de resolver. É como uma pessoa que está com um pigarro, isso deve ser o ar-condicionado, isso deve ser o fungo. Se não for buscar ajuda, de repente vai estar com a faringite que não sabe, né? Não estou nem falando de coronavírus, pelo amor de Deus. Né? Quarta coisa, a maior parte das raivas que alguém tem contra alguém não é da pessoa verdadeiramente, mas da sua expectativa projetada naquela pessoa. Foi uma coisa que também em uma live anterior, nós falamos de reversão de expectativas. Quanto mais a pessoa cria expectativa, mais forte vai ser a raiva que vai aparecer. Outra coisa que é importante, você ouvindo uma crítica de quem está raivosa, vai detectar isso fácil. Como é que é? A pessoa, ao invés de dizer o que você fez, lhe julga. Você é a pessoa mais crítica do mundo. Quer dizer, confunde a pessoa com a atitude da pessoa. Ao invés de dizer, você agiu criticamente comigo. Você se deu conta? Essa seria a pergunta séria. Agora, você é a pessoa mais crítica do mundo. Ela fez essa estatística onde? Quando? Certo? E, finalmente, mas não menos importante, é possível controlar a raiva no iníciozinho, no nascedouro. E existe uma técnica, a gente já apresentou antes, claro que tem várias técnicas, isso a gente vai, não é tão fácil assim para dizer de imediato, mas tem muitas técnicas. A gente treina com nossos entes queridos, com os clientes, com as pessoas que são pacientes também, para poder controlar isso na hora certa. Mas a verdade é que eu posso resumir no seguinte: primeira coisa, tomada de consciência. Enquanto você não toma consciência que aquilo é raiva, até por religião, eu ter raiva, sou católica, apostólica romana, quem já viu ter raiva, quem tem apostólica romana, não pode ter raiva, como se não fosse normal, que até o Papa, outro dia, mostrou uma raiveta que o pessoal publicou, né? Uma fiel foi grudando muito nele e ele ficou infiel a ela, né? Pegou, me sorte e jogou para lá, porque a raiva, Cristo teve a santa raiva, né? A raiva que expulsou os vendilhões do templo.
Pois bem, então, é fato. Primeira coisa, tomada de consciência. Segundo, uma decisão de mudança. Eu quero mudar. Você, primeiro, aceitou. Isso é raiva mesmo. Segundo, terceiro, eu vou decidir mudar. Por que eu vou decidir mudar? Porque se você não decidir mudar, ninguém vai mudar por você. Não vai ser presidente da república, não vai ser governador, ninguém. Só quem tem a capacidade de mudar alguma coisa em você é você, unicamente. Nós damos consciência, você entende que faz sentido, você aceita porque é lógico, racional e coerente, mas o impulso de mudar é da pessoa e não nosso. Então nós não mudamos as pessoas, convidamos as pessoas a mudarem. Outra coisa que é muito importante, além da tomada de consciência e a decisão de mudança, é preciso que parta para outro passo, que é a mudança propriamente dita. O que é isto? Mudar no modo de pensar, sentir, falar e agir. Isso requer treinamento. Fez isto, evidentemente que é possível haver um autocontrole da raiva. Simples assim. Gente, simples assim, entendeu? E por que é importante a gente falar também desse tema, né? Várias são as situações que está todo mundo escutando nesse momento especial que a gente está vivendo de quarentena, né? Só que a gente precisa reforçar a importância, assim, de... Se me perguntam qual é o momento ideal, qual o melhor momento de controlar a raiva, a gente costuma dizer que é no nascedouro, porque nós temos somente 28 segundos. Gente, 28 segundos não é um nada para a gente conseguir controlar a raiva, né? Então, o tempo é muito curto. Percebeu? Então, o que a gente precisa treinar? A Pedreira colocou isso tudo. Aliás, só isso, né, que ele colocou. Não é isso tudo, só isso que ele colocou. E eu digo assim, olha, o ponto de partida para mim é aprender a identificar qual é a emoção que você está sentindo. Do que ele disse. Aprender a identificar. Porque quando a gente começa a conseguir identificar o que a gente... o que a gente sente, aí sim é que a gente começa a controlar. A gente tem consciência de que não é, a gente brincou aqui, simples assim, a gente coloca normalmente dessa maneira porque a gente acha que é muito possível. Exige treinamento, exige comprometimento da pessoa, exige vontade da pessoa de efetivamente mudar. Só que é possível, sim, a gente conseguir alcançar isso. E, Pedreira, eu vou te fazer uma outra pergunta, assim. Por que controlar a raiva diante de desavenças é tão importante? E se você puder também dizer assim, se tem um benefício, o maior benefício, qual é que seria o maior? Se tem um pra gente dizer. Na primeira instância, nós estamos em plena quarentena e as pessoas forçadas a um convívio acima do normal é muito comum. Em quase 200 pessoas que eu tenho atendido nessa quarentena, assim, daqui do exterior, o denominador comum também é raiva. Mas a raiva é uma forma de irritabilidade, uma irritação que a pessoa nem sabe de onde vem. E, é claro, essa raiva pode somatizar, pode dar coceira no corpo, pode dar como se fosse uma espécie de afonia, a pessoa perder a voz, pode dar taquicardia, acelerar o coração, extracito, o coração bate descompensado e fora de hora, e a pessoa pensa que está com doente do coração, ou se é um sufoco, respiração, será que estou de corona? Já começa a piorar a situação. Então, esse autocontrole da raiva é muito importante, e nessa época de quarentena, há que se ter a santa paciência e praticar o passo a passo, tudo que for possível para isolar esse tipo de mau sentimento que normalmente afasta as pessoas e cria até conflitos de mãe com filhos, pai com filhos, marido com mulher. Isso é muito... Na relação do casal, então, a coisa fica feia, porque existem agressões verbais, agressões morais e agressões físicas. Olha, isso é sério. Pode até gerar homicídio. Então imagine não controlar a raiva, que prejuízo terrível que tem, não é? Agora, o benefício maior é você, num crescendo, incorporar esse modo de agir
e atingir o que se chama excelência emocional. Quando isso já é parte de você, você já faz que nem sente que faz. Quem olha de longe pensa, nasceu assim. Ah, qual é? Há muito treinamento para chegar a isso. Ninguém nasce com isso. Isso não é genético, né? Isso é um treinamento, sim. Ok? O que a gente disse, né, das emoções, se elas naturais, elas fossem usadas de modo adequado, a gente provavelmente teria isso. Mas como a gente no meio do caminho a gente acaba perdendo, a gente, para atingir a competência emocional, a gente tem que ilustrar muito também essa estrelinha da competência emocional. Deixa eu te falar uma coisa, você falou assim, que Maomé disse que o mais forte é aquele capaz de controlar a ira no momento da raiva, né? Pois bem, é verdade. Quem já esteve, como já estive uma vez, querendo controlar um funcionário que estava enraivecido, 2 pessoas não conseguiram, 3 não conseguiram, 4, 5 não conseguiram controlar o cidadão. E ele não era nem só tratador, era só parrudozinho, não? Pois bem, então a própria pessoa conseguir se segurar, isso é muita inteligência emocional, acredite, né? É muita força que você ganha, força interior para poder superar aquela energia que a gente chama de raiva. Tá, eu vou te pedir então, já que você deu alguns exemplos, se você se sentir à vontade, e 2 coisas. Uma, se teve algum caso pessoal que, vamos dizer assim, essas coisas de raiva acabaram tendo um desfecho não tão agradável. E o outro, se você lembra de alguma situação que para o casal também não tenha sido... que você lembre assim, de algum caso. Sim. Você poderia dar uma demonstraçãozinha para a gente do que é? Tá certo. Eu participei de 5 sociedades e houve 5 cisões societárias, acreditem. 5, 7 sócios, e eu brigando 2 contra 2, 2 contra 2, 2 contra 2, no fim resultaram 3, dos 3 resultaram 2 e do 2 houve a última cisão societária. Então eu vi muito de perto isso. E por conta de quê? Raiva, com raiva, pratica a mútua expulsão. Então com raiva você expulsa a outra pessoa. Então o resultado é que os sócios mesmo, nós estamos unidos para sempre. Me lembro de um sócio que dizia, que Napoleão falava, nós somos condenados a ser unidos. Nessa hora a desunião veio forte mesmo. Foram várias cisões societárias. Isso em termos de profissionais, né? Em termos de terapia, são centenas e centenas de casos que eu já vi pessoas romperem relações conjugais somente por uma espécie assim de um mau sentimento que emana, que gera uma raiva que a pessoa não consegue resultar bem. Então o que é que eu vejo e via frequentemente, ainda verei bastante, né? Quem me vê verá, é que as pessoas quando entram em raiva perdem a lógica da parte cortical, o que a gente chama ego adulto. Entra numa criança raivosa, irada, possessa e diz o que quer, que não quer. Até é capaz de xingar a própria mãe, imagine. Eu xingar o pai ou coisa que o valha. Então, digo a vocês, já vi muitos casais romperem por conta disto e recordo de um caso que foi chocante para mim. Não era nem com a própria pessoa. Ele disse assim, Pedreira, olha que coisa eu ouvi quando minha esposa estava com raiva da mãe. Virou-se, como ela era mais novinha e o marido um pouco mais usado, mais gasto, olha o que ela falou para a mãe, que é a mulher que ela mais amava. Uma velha dessa quer mandar em mim, com raiva. O que é que ele fez perder? Se disse isso da própria mãe, imagine quando eu chegar aos 70, aos 80, ela vai botar um cabresto e vai botar fora de casa. Então, rompeu esse relacionamento para sempre. Entendeu? Então reparem como às vezes uma raiva dessa pode alcançar limites que a pessoa nem imagina que é possível. Então vejam vocês como é sério esse negócio, né? Também eu me lembro de um casal, isso merece ser contado esse, que ele me disse que todo relacionamento de casal dava errado, porque eu tenho sangue quente, porque eu sou celta. Eu disse, o que é celta? O celta é raivoso, irado, ele fez aquelas conquistas pré-históricas, o cara foi se alicerçar em coisas do passado que eu nem sabia dessa história direito, né? E outros vêm com a história porque eu tenho sangue quente, porque eu sou italiano e outras desculpas assim, né? Mas isso a gente vai ter chance ainda de dizer melhor. Uma coisa que eu observo, não sei se você também observa, que algumas pessoas confundem às vezes controlar a raiva com segurar a raiva. A gente precisa ter consciência de que segurar a raiva
é o primeiro passo para a gente aprender a ter controle. Tá? Essas duas coisas, elas são distintas. Uma é passo para a gente atingir a outra. E é importante também a gente ressaltar que as reações físicas no início, tanto quando a gente está tentando ou começando a controlar e segurar, elas são as mesmas. Agora, o que a gente precisa ter em mente, gente? À medida que o tempo vai passando, as situações que antes nos impactavam muito, elas deixam de ter esse efeito tão forte, tão presente. Até porque a gente precisa ressaltar uma coisa. Não é só o que a pessoa diz, mas quem diz pra mim que é importante? Como eu vou reagir? Às vezes eu faço uma colocação assim que a pessoa... mas eu reagi com muita raiva. Aí eu pergunto, mas por quê? Porque foi meu marido que disse. Aí eu pergunto assim, filhas, vem cá, me diga uma coisa. Se você estivesse passando na rua e um mendigo, ou um maluco, ou uma pessoa de rua, ou uma pessoa que você não conhecesse, te dissesse isso, te afetaria? A pessoa, claro que não. Aí eu paro e faço assim, então por que você se deixou afetar? Aí a pessoa começa a ver que não é o que ela está escutando, mas é o valor que ela está dando para quem está falando, que está permitindo que ela seja afetada dessa maneira. Tá? Então isso também a gente precisa estar atento. Quanto mais eu valorizo a opinião ou algo que essa outra pessoa me diz, eu dou o poder, vamos dizer assim, de me sentir afetada pelo que essa pessoa fala ou pelo que essa pessoa pensa de mim. Tá? E o bom é que quanto mais a gente vai alcançando a nossa excelência emocional, quanto mais a gente vai trabalhando nisso, na nossa competência emocional, menos a gente vai se deixando afetar por essas colocações. Até porque Pedreira fez uma colocação e eu preciso ressaltar. Quando a pessoa fala algo de mim, ela provavelmente está falando de algum comportamento que eu tive, não da minha pessoa. E eu preciso ter consciência disso. Eu não sou só o meu comportamento, eu sou muito mais do que o meu comportamento. Então, que o meu comportamento possa até ter sido inadequado, ok. Mas isso não significa que eu sou uma pessoa inadequada. Então, quando a gente começa também a tomar consciência disso, a gente começa a mudar algumas chavezinhas de funcionamento dentro da gente. Tá? E eu já disse isso antes quando falamos de emoção, mas acho importante a gente ressaltar de novo. Existem diferenças que são bem marcantes quando nós falamos de emoção. Hoje, especificamente, falando da raiva. A raiva natural ou a raiva inata, a raiva programada geneticamente, ela vem para superar obstáculos, para defender a vida e para defender a condição de vida. Então seriam essas as três situações em que elas apareceriam que seriam adequadas. Agora, se alguém me pergunta, Sônia, então eu posso atuar quando a minha vida é ameaçada? Alto lá. Se é um assalto que tem revólver, que tem essas coisas, não seria adequado. Lembra? Tempo de sentir, tempo de expressar e tempo de atuar. Num momento como esse, em hipótese nenhuma, mesmo sendo uma raiva legítima, a gente pode atuar. Isso é importante a gente pensar. Por quê? Porque se a minha vida está ameaçada e efetivamente, eu preciso encontrar maneiras de proteger a minha vida. E muitas vezes não vai ser provocando, nem brigando com uma pessoa que está portando uma arma, tá? Uma outra categoria de raiva, que é o que a gente chama de raiva disfuncional, Pedreira usa muito o termo de raiva parasita, chupa-cabras, né? Que são as raivas que são consideradas aprendidas, ou as emoções aprendidas, denominadas em análise transacional como emoções de disfarce, lembrando mais uma vez que são táticas infantis que funcionaram lá atrás na minha história pregressa e que eu continuo atuando com elas como se fosse a única maneira de reagir a determinadas situações. E uma outra coisa, lembrando também, quando usamos o termo técnico de disfarce, não estamos dizendo que a pessoa está disfarçando ou fingindo. Ela efetivamente acha que está sentindo aquilo. Então isso precisa ficar claro para vocês, tá?
Só que o que acontece com isso? Ela ocorre normalmente no momento inadequado. Era uma emoção que não era aquela para ter e de repente a pessoa tem. Talvez vocês já tenham ouvido falar de uma pessoa que vai para o enterro e começa a ter crise de riso, que não consegue controlar. Ou numa situação vexatória, ela simplesmente desata na gargalhada que não tem como parar de rir. Né? Então, o momento e a situação não é adequado para aquela emoção que a pessoa está apresentando. Então, e outra coisa, elas normalmente também são desproporcionais. Quando a gente fala e a gente repete sempre na questão do ressentimento, no acúmulo de figurinha, na coleção de figurinha, tem muito a ver com isso. É mais ou menos assim, olha, foi a gota da água que encheu o meu copo e aquela gotinha, gente, foi um nada diante de tudo que tinha no meu copo. Mas ele simplesmente transborda. Então, é inadequada, ela é desproporcional também ao tamanho do estímulo, tá? O que normalmente acontece nessas situações? Elas não resolvem problemas, elas afastam as pessoas, como o Pedreira colocou aqui. Elas, além de não defender a vida, nem condição de vida, elas normalmente criam e geram muito mais problemas relacionais, como também pode gerar muitos tipos de somatização. Tá? E aí a pessoa pode me perguntar, Sônia, mas eu não tenho raiva, eu às vezes fico frustrada, eu fico ressentida, eu digo, uau, que bonito. Pedreira tem um livro, Gramática das Emoções, é nele? Gramática das Emoções. Que fala exatamente sobre disfarces semânticos. O que são disfarces semânticos? A pessoa simplesmente, em vez de dizer que eu estou com raiva, ela diz, eu estou frustrada, eu estou pé da vida, eu estou raivosa, eu estou ressentida, eu estou triste com você. Você já viu esse caso? Triste. E, na verdade, nem a palavra está sendo usada de maneira adequada, né? Não, é que eu estou mal-humorada. Isso tudo, gente, para não dizer que está com raiva. Porque a emoção é essa, só são 5. Mas a pessoa usa muitas outras aí, tá? TPM. Mas TPM, Pedreira lembrou bem aqui, TPM, a gente sempre brinca dizendo, se alguém não sabe o que significa TPM, fique muito atento, porque TPM tem um significado nas próprias letras, temporada para mísseis, tá? Então as pessoas às vezes também usam isso como historinhas para poder ser raivosas, né? Mas assim, a gente precisa estar atento, porque essas palavras todas querem dizer a mesma coisa. Eu estou com raiva. Né? Por que é importante isso? Porque eu preciso aprender a identificar o que é que eu estou sentindo. Se eu não identifico, fica complicado eu conseguir depois administrar emocionalmente. Pedreira, você consegue me identificar algum estudo científico, alguma referência que possa falar sobre a raiva e sobre a competência emocional também, onde tem a raiva? Sim. É verdade. Muitos autores se notabilizaram justamente por tratar desse tema. E é fato que Claude Steiner escreveu A Educação das Emoções, onde ele aborda isso muito bem. Também um livro que marcou a época, chamado Inteligência Emocional, do Howard Gardner, também fala muito bem desse assunto. Também o Joseph Ledoux, que foi um estudioso, prêmio Nobel, inclusive, da Universidade de Montreal, no Canadá, ele escreveu também muito sobre isso, foi até laureado com os trabalhos que ele fez. Muito estudo tem sobre essa temática, tá certo? E eu tenho até um livro que eu escrevi também sobre esse tema, né? Isto não é, vamos dizer, uma coisa recente. É fato de que as pessoas precisam ler, entender e botar em prática. Agora, uma coisa que não pode deixar de ser levada em consideração é que existem estudos científicos controlados para poder chegar a conclusões. Mas, na prática, entre uma coisa e outra, é importante que a pessoa seja capaz de apresentar algum tipo de solução que seja viável em curto ou médio prazo. Isso aí requer treinamento, também requer mais conhecimento, mais aprofundamento, que aqui não cabe nesse momento. Uhum.
E eu estou pensando aqui uma coisa que me mandaram no meu WhatsApp, né, pessoal. Uma pessoa me perguntou se controlar a raiva significava, então, ela ter que engolir tudo sem limites, né? E eu respondi a pessoa, que disse que não é por aí, né? Que controlar a raiva não significa simplesmente aceitar ser desrespeitado, ser agredido, ou tomar, né, e não tomar nenhuma posição, e as agressões todas que Pedreira falou, né, seja verbal, seja física, moral, não é isso a questão de quando a gente fala de controle emocional, né? Mas muito mais do que isso, a gente precisa passar para vocês a informação de que existe sim uma maneira de eu me posicionar diante do outro sendo respeitado, que é o que a gente chama de assertividade. A gente tem até um projeto, esse era meu projeto inicial, de passagem para falar. Por quê? Porque a assertividade é onde eu me faço, eu atuo, né, de maneira firme, eu vou fazer com que as pessoas me escutem, eu vou ser respeitada nos meus direitos, sem precisar, no entanto, agredir o outro, humilhar o outro, desrespeitar o outro ou rebaixar, né? Isso é que a gente diz assim, olha, raiva com raiva, Pedreira colocou raiva, puxa raiva. Então, se eu quero solucionar, a minha posição precisa ser assertiva. Ela precisa ser firme para que a outra pessoa me respeite. Ontem eu coloquei isso quando a pessoa pediu um exemplo na questão casal, mas que a família pressionava por ela ter dado mais uma chance à relação. Então, a família provavelmente não está respeitando esse limite. E muito provavelmente a emoção que ela sente, ela não disse, mas muito provavelmente a emoção que ela sente nesses momentos, quando não está sendo respeitada, é de raiva. Porque é uma decisão que ela tomou e ela está sendo questionada nessa decisão. Então, é uma falta de respeito. Então, ela precisa começar a pontuar para ser respeitada da nova decisão dela, seja ela qual for. Ainda que as consequências lá na frente possam ter algum problema, se tiver, tudo bem. Mas nesse momento, ela precisa ter, vamos dizer assim, a capacidade sim de se fazer ser respeitada. Tá? Não é aceitar tudo, ok, gente? A gente continua clarificando isso. Não é dizer amém, nem ser submisso, mas também não é ter um rebelde criado com todinho, né? Nem com todos esses energéticos que tem hoje em dia aí, não é essa a questão, né? A assertividade, né? Porque isso é um ponto muito importante. Você ser firme, existem modos da gente ser assertivo. Então, assim, tem como a gente conseguir isso sem precisar estar brigando com o outro, ok? Agora, Pedreira, eu fico pensando assim, eu consegui identificar em mim, pelas minhas reações físicas, eu observei que meu batimento cardíaco estava mais acelerado, eu estava me vendo no vídeo e eu comecei a perceber que minha cor, minha coloração mudou. Eu fiquei mais cor-de-rosa do que o que eu normalmente sou. Tá? Você poderia dizer quais são os efeitos colaterais da raiva, tanto em termos de relação como em termos físicos, o que é que isso provoca na gente? É verdade. Em termos físicos, vão desde uma reação de estresse agudo, em que a pessoa fica com a respiração acelerada, coração disparado, mão fria, suor frio, e de repente, eis que aparece uma situação muito séria em que a pressão sobe, a pessoa pode ter um AVC, acidente vascular cerebral. Que graça tem você ter um acidente cerebral nessa época da sua vida? Isso é impossível, não está fora dos nossos planos. O outro pode ter um infarto com uma situação desta. Então, se pode chegar a esse superlativo, imagine como eu tive vários pacientes que achavam que estavam ficando com doença do coração, que estavam com extracístole, que é um batimento fora de hora, parece que descarregou um metrô ou um vagão, não é? É impressionante como as pessoas sentem esse tipo de coisa e às vezes vão buscar o cardiologista e numa época dessa de quarentena, como é que vai sair para o hospital para buscar isso? Podem saber que
A raiva pode levar a isso. Hoje mesmo teve uma pessoa que me ligou porque disse que estava tendo uma coceira no corpo, que ia lembrar como era uma pomada que a avó dela passava que resolvia tudo, né? Eu me lembrei que tem uma pomada antiga, um pouco até mal cheirosa, chamada pomada de Milian, que é feita de enxofre, e disse, olha, talvez não seja por aí. Quem sabe você passa um cremezinho que seja antistamínico e pode resolver isso, ou então hidratar sua pele. Mas fique atento se você não está engolindo muita raiva, porque raiva leva a prurido, leva a coceira, né? Nunca posso esquecer de uma ginecologista que me deu uma psoríase também pode acontecer, que me deu fez uma consulta comigo, uma interconsulta, como a gente chama, dizendo que já tinha feito tudo o que possível para um prurido vulvar que a paciente dela tinha, tudo que é remédio possível, imaginável, e nada ia reverter. Esse problema deve ser muito emocional. E pois não é que depois que, está um caso clínico, depois que ela assumiu que as aves estavam engolindo, sapos, rãs, pererecas, cobras e lagartos, passou a não engolir mais, e por via de consequência, o prurido passou, por encanto, desapareceu aquela patologia. Então, aí observem como é sério para a repercussão física, né? E a outra repercussão, como você disse, repercussão emocional? Sociais e emocionais. Nessa época de quarentena, como eu estava dizendo, eu vou ser repetitivo de propósito e a propósito, porque é um momento de confinamento, as pessoas estão mais próximas, de repente começa a se impacientar com coisas pequenas, pela maneira com que a pessoa está comendo demais, porque resolve comer uma cena de cortar no dente, começa a tirar coisa, está apertando a pasta de dente lá na ponta e não... está apertando no meio, ao invés de na ponta. Na pontinha de cá. Começa aquelas coisas que podem ser passadas, bem entendidas, já começa a incomodar muito numa quarentena. Isso dá irritabilidade, leva a zanga, leva a fazer como o outro. Fulana, eu não estou com raiva de você, não. Estou muito triste com você. Que emoção é essa? E se está triste, vai estar com raiva. Repare. Então, às vezes, gera um pé de briga, uma discussão. Quando menos espera, bate a porta, cada um para o seu quarto. E para que isso? Na época, o inimigo é invisível. O inimigo é um vírus. Então, muita atenção para isso, gente, porque nessa época a gente precisa ter um reserva de paciência, conhecer bem essa inteligência emocional e botar em prática. Gente, só lembrando, eu estava vendo, eu não tenho como ler no chat, ficaria muito perdido. Tem uma interrogaçãozinha aí, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, por favor, use esse espaçozinho, porque quando a gente terminar a apresentação, a gente vai deixar ainda uns 15 minutinhos para a gente poder falar, tá bom? Então, há uma pergunta aqui que merece ser dita. Você falou em assertividade e geralmente as pessoas às vezes tomam um viés dessa palavra errada. Pensa que assertividade é acerto, com um C e com dois S. Com dois S. Então, a assertividade é firmeza no falar. Ser firme, como a Soninha falou, sem ser brabo. Você pode ser firme e dizer a sua verdade de modo tranquilo e sereno. Assim. E precisa treinar um pouquinho mais, tá? Ok. Então ele já pescou uma aí que veio. Foi. Tá. Então, a gente tem uma coisa também que a gente precisa colocar aqui, que eu considero importante, né? Uma coisa que eu observo muito na clínica é que as pessoas erram muitas vezes nessa questão de desenvolvimento da competência emocional, principalmente com a raiva, que de todas, para mim, ela é a que causa mais danos em termos de relação, porque elas não conseguem identificar o primeiro momentozinho em que está ocorrendo uma inundação emocional e psíquica. Pedreira colocou, eu já falei, vou reforçar, são 28 segundos apenas para a gente conseguir controlar essa emoção sem um sequestro cerebral ou sem uma reação maior. Então, o tempo também é muito curto. Um outro fator é que as pessoas às vezes não percebem que o mal-estar que elas estão sentindo não é pelo que o outro está fazendo ou não fazendo, é porque elas tinham alguma expectativa que não está sendo cumprida. Então, o nível alto de expectativa de que o outro possa fazer o que eu quero, o que eu desejo ou o que eu espero, e quando eu não dou direito a esse outro de simplesmente não cumprir as minhas expectativas, eu me frustro, e na frustração, lembra, como eu disse, eu estou frustrado, a emoção é raiva. Tá?
Então a gente precisa também estar atento a isso. E a gente tem uma premissa de vida que ninguém veio ao mundo para cumprir as nossas expectativas. Nós é que somos responsáveis por cumprir as nossas expectativas. Os meus desejos, eles são meus. Então a responsabilidade é minha. O outro pode compartilhar comigo alguma coisa, mas não ser obrigado a, ok? Isso faz parte, novamente, do que a gente chama dos contratos, para que a gente possa deixar o outro livre para quando o outro não desejar, vamos dizer assim, cumprir algo que eu posso até dizer, eu estou frustrada, eu tinha expectativa de que você faria. Isso eu poderia dizer, mas não cobrar. Né? Agora, isso, gente, precisa também a gente estar atento a uma coisa, principalmente nesse período de coronavírus, porque depois alguém pode pegar isso aí e dizer assim, mas Sônia disse que eu não tenho que cumprir a expectativa de ninguém não, então eu não tô nem aí, não vou fazer. Alto lá, não é isso. Por quê? Porque mais do que nunca, a gente precisa viver numa sociedade, e estamos vivendo num momento onde a gente não pode confundir não cumprir a expectativa como justificativa para não ser solidário e nem ser cooperativo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então isso também seria uma historinha que a pessoa está contando para não cooperar com as pessoas. Então, se a mãe arruma a casa, o filho e a filha botam a roupa na máquina, cozinha, natural. Mas eu nunca fiz. Hora de aprender, né? E eu brinco, hora de aprender até para quando quiser morar sozinho. Mesmo que você vá ter empregado, isso se você viver no Brasil, porque fora daqui é muito comum a gente não ter empregados como a gente tem aqui, isso ainda faz parte da nossa cultura, né? A gente usufruir desse tipo de trabalho. Fora daqui não existe, as pessoas trabalham, as pessoas têm filho, levam filho para a escola e tomam conta de casa, e cozinham e fazem tudo. Então, assim, isso não pode funcionar como justificativa para não se ser solidário nem cooperativo. E aí, ainda pensando nisso, eu fico pensando quais as outras historinhas também que as pessoas usam. Pedreira, eu vou me lembrar aqui, até ao longo de algumas das lives a gente já falou, algumas historinhas que as pessoas usam como justificativa para continuarem sendo pessoas com direito a serem raivosas, a serem explosivas. Eu tenho uma que eu nasci assim, eu fui sempre assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim. Síndrome da Gabriela, tem a ver com a música, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Tem a ver com a síndrome da Gabriela. Então, isso é algo para a gente pensar, porque quando a pessoa coloca isso como justificativa, a gente precisa pensar o que é que está funcionando por trás disso. Uma outra coisa, a Pedreira já colocou aqui, porque eu sou sangue quente. Gente, qualquer pessoa que tenha com sangue quente, numa altura dessa, precisa pensar que pode estar com coronavírus, porque deve estar com febre, né? Então, sangue quente significaria estado febril. Porque a temperatura do meu sangue, a temperatura do sangue de alguém na Alemanha é o mesmo. Isso também não seria justificativa. Uma outra, ele colocou celta. Eu também conheço a justificativa de que eu sou italiano, todo italiano é assim. Esse é o nosso jeito de ser. Nós já trazemos no DNA. Eu fico procurando saber que estudo é esse de DNA que poderia trazer isso de que os italianos têm sangue quente. Gente, eu conheço alguns italianos que são tranquilíssimos. São pessoas maravilhosas. Sendo abençoados novamente pelo sino. Uma outra possibilidade é dizer que tem mau humor, que sempre teve mau humor. Provavelmente essa pessoa escutou desde pequenininha, em alguma situação que ela ficou com a carinha mal-humorada. Esse daqui é mal-humorado. E ele viu que isso dava ibope e continuou. Justificar, então, que é de família, que puxou o pai, que puxou a mãe. E aí a gente novamente leva como se fosse também DNA. Gente, eu sou mulher, mas eu nunca, juro, nunca usei a TPM como desculpa. Todas as pessoas que já trabalharam comigo sabem que no máximo eu digo assim, não vamos falar hoje não, hoje eu tô na TPM, vamos deixar isso para daqui a 1 a 2 dias?
Então a pessoa nem insiste muito, porque eu já tô avisando. Eu digo, olha, eu não tô bem fisicamente, com o meu controle muito normal. Hoje, graças a Deus, já não tenho mais tanto isso. Tenho bem? Não. Não, graças a Deus, né? Tá muito bem. Tô muito bem. Né? Então, assim, não usar também isso como desculpa de que tem TPM, que eu tô na TPM, e todo mês, gente, TPM é uma coisa que todo mês você tem, e aí, você vai fazer o que para controlar? A gente não pode usar isso. Usar a desculpa de que é estresse de trabalho, ou que é a quarentena, né? Ou sei lá, que tem um sangue de barata. E aí, pra gente dar uma encerrada nisso de hoje, eu queria que Pedreira falasse um pouco, a gente começou a falar ontem, mas eu queria que Pedreira ainda reforçasse hoje sobre as crenças limitantes para logo depois a gente ir para as perguntas, ok? Bom, em linguagem telegráfica eu posso dizer para vocês de que toda crença é um pensamento, tá? Então alguém pode achar que está batendo sino porque alguém morreu, ou está batendo sino porque é a hora da Ave Maria. Bom, cada um pode ter uma crença, o outro não, porque é a hora mais romântica que tem. Bom, isso é uma crença. Então tem crenças que são pensamentos. E esses pensamentos, quanto mais cedo implantados na nossa cabeça, mais sério a pessoa adota para si própria. Então imagina uma criancinha que eu dizer, você é teimosa mesmo que sua tia fulano puxou a não sei quem, você é igual a seja. Então mãe, não diga isso à sua filha, você é para uma coisa que não presta. Se ela acreditar, você dançou. Você diz isso, sabe para quê? Para ver se ela se envergonha e muda de opinião. Não é uma coisa boa, por isso é que o legal é que a pessoa negue o negativo. Você não é teimosa, por que está temando hoje? Tá certo? Então isso faz parte de um outro assunto que é como educando pais para educar filhos. Mas a crença limitante é justamente por isto. Quando a pessoa ouve, é pequena, você é toda mal-humorada, desde pequena que você é assim, você era chorona, como que qualquer coisa dava calundu, qualquer coisa ficava de birra. A birra é um estresse que a criança passa, você não sabe o que nominalizar o que está passando. Então, muita coisa que a pessoa hoje refere, porque eu sou uma pessoa muito teimosa mesmo, cabeça dura. Alguém diz, você é cabeça dura, puxou, aí pega o sobrenome do marido e diz, mesmo que os Oliveira, mesmo que os Nogueira, mesmo que começa a atribuir a outra coisa. Tudo isso são mensagens limitantes que a pessoa recebe na infância e segue adiante. E acredite, no casal, a pessoa também acha isso. Quando vê o modelo dos pais interagirem de modo raivoso, ou à mesa ou fora da mesa, são capazes, inclusive, de repetir o mesmo padrão, mesmo que odiando aquela coisa. Quando o pai brigava com a mãe batia a panela, e aí o pai batia a panela, ela bate a panela, mas adiante não sabe nem por que está fazendo. E isso, portanto, são crenças limitantes que faz com que a pessoa perca a sua autonomia de fazer o que pensa e é adequado ao momento. Ok, gente, vou abrir aqui agora o espaçozinho para a gente ver o que tem. Explique o que é assertividade, como ajuda no controle da raiva. Bem, a gente disse aqui, com relação à assertividade, Pedreira já definiu, inclusive, o tema, que é você ser firme sem ser agressivo. Ou seja, você expõe suas ideias, você é respeitado, mas acima de tudo, você também respeita o outro, tá? E tem também na assertividade a hora do sim e a hora do não, não é isso? Quando tiver dizer não, diga com firmeza. Quando é o sim, você diz o sim com amorosidade. Então, são várias possibilidades dentro da assertividade, né? Bem, tem uma outra pergunta aqui, Pedreira, que coloca se a síndrome de pânico é porque a pessoa está com raiva. Não. A síndrome de pânico tem muito a ver com medo, que é numa escala de ansiedade, porque a ansiedade gera um medo de futurologias, ou seja, a pessoa sai do presente, vai para o futuro e já faz catastrofização, já sofre por conta, ou coisa, morre antes da hora. Então, a síndrome de pânico é como se fosse já um nível 10 dessa ansiedade. Agora fique tranquilo, porque ninguém morre disso, embora a sensação da pessoa que tem pânico é que vou morrer, diz, não escapo, é como se chegasse no teto, bateu, voltou. E o ataque de pânico dura aproximadamente 1 minuto e 40 segundos. Então dá para a pessoa depois reverter bem. É fato de que a raiva pode levar também depois, passar da raiva para o medo. As emoções são intercambiáveis, embora uma tire a outra da jogada. Quem está com raiva não está com medo, quem está com medo não está com raiva.
Tipicamente quando um lutador de UFC está agredindo, está na raiva. Quando ele se esquiva, ele está no medo, então ele pode passar de uma para outra. Da mesma sorte, pode começar com a raiva e depois medo de que rompeu o casamento, que agora ele vai me bater, vai me agredir, vai me trocar para outra pessoa. Isso pode levar a um ataque de pânico? Sim, isso pode. Ok, Pedreira. Eu pensei bem nisso, né? Porque o nível de ansiedade, ela vem do medo, do pensamento que vai sendo desenvolvido e que cada vez mais a pessoa vai perdendo o controle, tá? Gente, eu não tenho perguntas aqui dentro, mas teve uma pessoa que colocou que sente raiva da nora porque joga o filho contra ela. Tá aí no chat, eu consegui dar uma arrastadinha aqui e pescar. Olha só, a gente precisa pensar uma coisa. Quando uma relação nova ela é feita, a gente falou ontem muitas vezes do rompimento do vínculo com a família, não o rompimento desse vínculo definitivo, mas do vínculo simbiótico. Às vezes a pessoa quer estabelecimento ou busca ainda a manutenção de um vínculo simbiótico. Eu não saberia que tipo de vínculo é que essa pessoa tem com o filho. Mas eu acho que antes de ter raiva de nora ou de filho, é tipo assim, sentar com o filho no momento, explicar o que é que sente, procurar falar das sensações que está tendo, de não entender, se tem algum exemplo, citar sem acusar, sem querer cobrar, buscar entender o porquê da atitude dele, ou o porquê do afastamento dele. Eu acho que esse seria o primeiro ponto que seria legal, assim, que a gente poderia abordar, né? A pessoa com quem a gente tem problema, seja marido, seja filho, e sempre naquela coisa que eu falei. Por exemplo, eu não falei com essa pessoa, com o meu amigo que eu estou no projeto, na hora. Eu não falei, porque seria o momento inadequado. A pessoa às vezes não consegue escutar. Eu ia falar de um comportamento, a pessoa poderia pegar como uma crítica pessoal, e não era. Então, no mesmo dia a gente nem dormiu, no mesmo dia, bem tarde da noite, ele pode falar, aí eu virei Pedro e fiz assim, brinquei com ele, botei uma DR, ele fez assim, gente, o que foi que eu fiz? Eu fiz, não, não é com você não, é com outra pessoa, aí ele que se acabou de rir, né? Mas muito isso, assim, de que a gente fique atento, porque às vezes o momento que a gente vai falar não é o momento mais apropriado. E aí sim, o momento e a linguagem. Tá? Então, quando a gente fala de contrato, eu preciso falar com você uma coisa que é impactante. Isso já mexe com a pessoa já fica ligada, vendo que é alguma coisa importante que eu preciso falar. Tá? E com relação ao nosso relacionamento, isso seria uma outra coisa também. Então, são coisas como essa que a gente precisa estar atento, tá? Agora, gente, estamos chegando bem no finalzinho, né? Como sempre, chegando no final. Ops, parece que apareceram mais duas. Deixa eu ver aqui. Como abordar a raiva para uma criança pequena quando vivencia um episódio. Ah, maravilha, essa é ótima. Como aumentar minha confiança e não me afetar com a opinião do meu parceiro. Olha só, primeiro eu vou responder uma. Para aumentar a confiança, eu preciso desenvolver minha autoestima e confiar mais nas qualidades que eu tenho. Então, existem processos, várias técnicas que podem ser feitas, mas sempre isso. Buscar o que é que eu tenho de bom dentro de mim e o que é que eu sou capaz de realizar, tá? Pedreira, com relação a filhos, né? Como é que a gente pode conter, vamos dizer assim, os pequenininhos quando eles estão num processo de uma explosão raivosa? Você já disse aqui que eles estão nisso porque eles não sabem expressar de outra maneira. Então essa é a maneira que ele encontra de expressar. Tá? Nesta hora, a conduta mais rendosa será abraçar o filho e dizer: estou sentindo que você está com raiva. Ele não sabe que é raiva ainda, você está nominalizando, é chato mesmo, mamãe está aqui junto, mamãe te ama. É muito, muito ruim você querer uma coisa e isso não realizar.
você empatiza com a coisa. Ele pode não entender nem tudo que você diga, mas seguramente que a energia que você passa é outra. E não deixe que a pessoa reaja violentamente. Você segura amorosamente, dá carinho, e assim é que se procede aos pouquinhos, para fazer uma educação das emoções. E não falar gritando, gente, porque o que a gente muito observa é que a pessoa tenta conter um momento de estresse da criança, porque a agressividade dele é um momento de estresse, gritando com ele. Ele fica mais estressado ainda. Isso não resolve, tá? Deixa eu ver. Isso aqui é bom desse menino. Tá, ó. Mas a gente só tem 4 minutos, então vá. Eu quero dar um exemplo que já saiu aí. Como é que controla essa é não falar. A pergunta é por que a assertividade pode ser um auxílio muito potente, mais ou menos assim, para o controle da raiva, ok? Tá, muito bem. Então vamos pegar aquele exemplo que saiu aí da Nora, que estava jogando o filho contra outra. Então imagine que a mãe chegue para o filho dizer: a nojenta da sua mulher, já começa assim, está envenenando, você não vê, você é um boboca, você é, parece um bestalhado, você não se impõe como homem. Quer dizer, isso é terrível. Olha a diferença de assertividade. Meu filho, eu te amo muito e gostaria muito que você se dê muito bem com sua esposinha. Olha a diferença da coisa. Estou sentindo que está alguma coisa no ruído na nossa comunicação. Como é que será que a gente pode melhorar essa comunicação? Não acusou a pessoa, não xingou a pobre da Nora, que está ainda de gaiata na história, e ainda deu a ele uma maneira de pensar sobre o seu sentimento. Porque o que cada um sente sabe, mas o outro não sabe. Maravilha. Uma pessoa perguntou sobre quando o filho vê o pai ou a mãe em momentos de raiva. Isso é o que a gente chama de criação de script ou de modelação. A gente vai falar sobre isso em outras lives, porque é um tema muito instigante, né? Não daria para a gente explicar tudo agora, até porque a gente tem pouquinho tempo e eu preciso ficar controlando, tá? E aí, gente, é o seguinte: se você está pensando, como é que eu faço para desenvolver minha competência emocional? O que eu quero melhorar? Qual é a melhor visão que eu quero ter de mim mesma? Como é que eu posso construir uma equipe casal vitoriosa, vencedora? Se você ainda tem o desejo que seu cônjuge também se desenvolva para o melhor que ele pode dar, porque isso vai contribuir também para a relação casal de vocês. Eu vou dizer uma coisa que você pode fazer a partir de hoje. Chame, convide seu cônjuge e todos que você possa imaginar ou acredita que possam precisar ou que podem se beneficiar de alguma maneira, ser impactados com o conteúdo que a gente está passando aqui. Então, eu e Pedreira vamos estar aqui com vocês, dando o melhor do nosso tempo, do nosso conteúdo, 17 horas. Todos os dias, às 17 horas. E a gente convida vocês para que vocês voltem e convidem também pessoas, chamem pessoas para que possam aproveitar disso, do que a gente está dispondo aqui para vocês, tá? Então, meu agradecimento. Pedreira, quer falar alguma coisa? Também agradeço muito esta audiência de vocês, esse prestígio de tantas opções estar aqui conosco, dizendo que estamos, mais uma vez, encantados com a possibilidade de desenvolver esse projeto. Mais alguma perguntinha? Deixa eu ver aqui. Menos de um minuto. Porque as pessoas erram, porque as pessoas não desenvolveram competência emocional. Então, vem com a gente nesse projeto. Foi a última perguntinha que chegou ali. Então, vem com a gente nesse projeto. Convida mais pessoas, tá certo? Para que possam usufruir disso. Nós estamos aqui dando o melhor do que a gente pode, do nosso tempo. E esperamos vocês amanhã no mesmo horário, 17 horas, com mais pessoas que vocês possam chamar, tá bom? Ficando aqui o nosso... Ok.